Marxista lê outras coisas que não são marxistas? A resposta é sim, e inclusive deveria ler, né? Se você chegou até aqui, você está no Doutora Drag e esse é um quadro com respostas rápidas e nunca completas para você refletir sobre a ciência imortal do proletariado e colocar as lentes do materialismo histórico dialético e ativar o raio desliberalizador. Sério, funciona. Veja só. Aham, baby. Doutora Drag! Bem, Lenin dizia que estaríamos equivocados se não pensássemos que basta saber as palavras de ordem comunista, as conclusões da ciência comunista, sem ter trazido e aprendido o conhecimento anterior ao que vamos chamar de comunismo. O comunismo, gente, não nasce a partir de um meio, de um raio desliberalizador. Seria bom, mas não tem como. Marx, inclusive, ele estudou em muitos liberais. Por exemplo, o conceito de valor de uso, eles estão presentes em Ricardo e em Smith. Ou seja, ele veio de liberais. É isso mesmo que você está ouvindo. Mas lógico que o que Marx fez com isso foi mostrar o que era limitado nessa teoria. E ele demonstrou a importância de coisas que estes autores não perceberam. Como, por exemplo, que o trabalho, por si só, não poderia estar na base das trocas de mercadorias. O que é que Marx fez? Marx mostrou, através dos seus estudos, que era necessário compreender a dimensão abstrata do trabalho. Ah, Dmitry, eu não sei o que é isso. Vá ver meu vídeo 1, Lendo Capital com Dmitry. E este é só um exemplo. Então, sim, tá errado aquele liberalzinho de merda que não estuda e, inclusive, que afirma que marxista não estuda outra coisa que não marxismo. Bem como marxista também achar que não podemos e não devemos ler outras coisas. Gente, não faz sentido nenhum isso. Lenin diz ainda que se o comunismo não reelaborar em sua consciência os conhecimentos adquiridos e não os assimilar de modo crítico, a gente vai estar fazendo errado, meu amor. É necessário superar esses conhecimentos de quê? De uma forma dialética. É importante a gente pensar também como essa postura rígida em relação ao marxismo não tem nada de marxista. Marxismo é método. O velho Marx, lá no final de sua vida, estava irritado, na verdade, quando usavam o termo marxista. E ele dizia que aquilo ali, se fosse aquilo, ele mesmo não era marxista. No contexto, ele estava dizendo, inclusive, em relação ao que se falava sobre ser marxista à época. Se pensarmos hoje, quem se diz marxista mais por estética, que se apega a uma identidade de esquerda, sem praxis revolucionária, por exemplo, eu acho que o próprio Marx diria novamente que ele não seria esse tipo de marxista, ou twitteiro, por exemplo. Outro ponto é que só ler e conhecer o que está no livro não resolve muito para a gente enquanto marxista. Lenin, por exemplo, ele vai dizer que essas figuras que só aprendem o comunismo pelo que está nos folhetos, essas pessoas futuramente podem dar trabalho para a gente. Pois são pessoas que não vão conseguir articular os conhecimentos e agir para transformar a realidade. Existem, inclusive, muitos acadêmicos assim. E, bem, né? É isso. Um comunista que não tem ânsia de aprender para além do marxismo e assimilar isso de forma crítica, mas se diz comunista, provavelmente vai falar várias coisas e várias merdas também, mas que nem sempre irão parecer vindas de um comunista. Não sou eu quem está falando isso. Foi o Lenin quem disse em Tarefas Revolucionárias para a Juventude. Então, girl, watch up. Wake up, na verdade. Enfim, esse foi o nosso quadro com respostas rápidas e nunca completas para você refletir sobre a ciência imortal do proletariado e colocar as lentes do materialismo histórico dialético e ativar seu raio desliberalizador. Aproveite e apoie o nosso projeto em apoia.se/horaqueer. Venha estudar Marx e Engels comigo. Todos os links estarão aqui abaixo. Então é isso. Beijinho. Bye.